pastores da igreja, né? Eu acompanho a vida dos meus tios antes deles serem pastores. Então, quando eu tinha 6 anos, meu tio chamou a mim e ao meu irmão e nos ungiu. E dali em diante eu sempre o vi como uma referência e como um homem de Deus. Eu acompanhei ele como ainda um líder de jovens. Eu acompanhei ele líder de casais, líder de grupo caseiro na época. E ele já era um pastor, mesmo sem ainda ter sido consagrado por homens. E eu, que estou desde o início, quando o que ele vive hoje ainda não era uma realidade, é muita alegria para mim. Eu honro a vida deles e eu vejo que Deus tem levado eles para aquilo que realmente eles têm que viver. Eu acho que é a característica dos pastores, né, de acolhimento, né, eles sempre foram muito amorosos, muito carinhosos, que a gente não tinha nenhum problema, nenhum receio de contar os nossos sonhos, coisa que a gente, às vezes, era só dentro da nossa casa, a gente poderia falar para eles que eles sonhariam junto com a gente. O tio Wilson, além de ser da minha família, eu reconheço ele como pastor mesmo, porque ele é, né? Mas assim, é de dentro da minha casa, e ver a gente tá aqui servindo, sabe? E ver meus pais envolvidos, e tanto eu como o Heitor também, no ministério. Anda com o pastor desde 2011, eles são meus primeiros pastores. Foi através deles que a gente casou e que a gente continua firme na presença de Deus. São pastores verdadeiros que cuidam, que têm amor pelas ovelhas, que eu sei que podemos contar, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, eles sempre estiveram presentes e continuam presentes. Davi é apaixonado pela igreja, pelos pastores, é tanto que quando começou os cultos aqui, ele não chamava a pastora Andréia, ele chamava a pastora Ilta. Mamãe, eu sou apaixonado pela pastora Ilta. Bom, a gente já caminha com eles, debaixo do pastoreio deles, há 16 anos. O mais recente é eu estar numa reunião de oração em que a igreja se reuniu em clamor em favor da vida do Isaac. Isso para mim assim, foi marcante, foi tremendo. E ver a resposta imediata da oração coletiva da igreja, a unção alcançou ele lá na UTI e foi assim um rebento para mim de glória, de fidelidade do Senhor. Desde 2011, praticamente, a gente conhece eles, né? Nossos filhos foi criado na igreja junto com o pastor e a pastora Andréia. Os meus pais, eles sempre caminharam com o pastor há muito tempo. E o pastor, ele sempre esteve presente nos melhores e piores momentos da minha vida. Eu lembro de ele estar nos aniversários, eu lembro de ele estar nas partes que a gente estava mal. E eu sou muito grata por isso, eu sou grata porque eu tenho visto o crescimento da igreja e eu tenho crescido junto com a igreja. Eu e a Dani nos conhecemos aqui e permanecemos aqui, né, debaixo de uma palavra e debaixo também da autoridade, né, e do amor dos nossos pastores. Eu me lembro que assim que entramos aqui nesse galpão, a gente teve uma reunião ali embaixo do mezanino e o pastor brincou com a gente. Será que o casamento da Dani e do Lauri vai ser o primeiro a ser realizado aqui? Aí todo mundo, casa. E a gente já estava no processo de namoro, de noivado. E assim Deus realizou, né? O nosso casamento foi um casamento muito lindo, muito abençoado. E foi o primeiro casamento da Cristã do Amor. Nós temos pastores que acreditam no nosso chamado e sempre estão ali do nosso lado, nos apoiando. Às vezes a gente falta um culto, recebe uma mensagem carinhosa, cadê vocês? Nós estamos com os pastores há quase 10 anos. A gente quis estar nesse lugar porque é uma família que realmente vive aquilo que é pregado nos púlpitos, não é só aqui, em casa é outra coisa. Então isso vem, assim, deixando a certeza de que nós estamos no lugar correto. Acompanhando o pastoreio desde os 11 anos de idade, então assim, já tem uma longa caminhada, hoje eu estou com 26, desde o início da minha caminhada ministerial, no Ministério de Louvor, desde aprendendo o baixo, tudo, tocando na igreja, até hoje, o que eu sou como homem tenho que agradecer a Deus primeiramente e a esse casal, porque eles foram
de grande importância para a minha vida. Não são só pastores, são amigos. Eu não sou de frequentar casa, mas assim, eu sei que a hora que eu precisar eu posso ligar. Eu, ano passado, no dia 28, descobri que eu estava com um tumor benigno e quase 3 centímetros. Na mesma hora, meus filhos entraram em contato com a igreja, com o pastor Hilton, com a pastora Andréia. E assim, foi de imediato. A igreja toda levantou um clamor a favor da minha vida. E eu creio, sabe? Eu sempre falo, as orações da Ica passam o teto. As orações da Ica chegam ao Senhor. E eu falo que a Ica, ela primeiro nasceu no coração de Deus. O pastor tem defeito, tem, igual a gente, né? Mas eles são realmente assim, com cuidado. E não é só comigo. Quando eu fui fazer essa cirurgia, a última pessoa que eu vi foi o pastor Hilton e a pastora Andréia, antes de eu entrar para o centro cirúrgico, junto com meus filhos, ali acompanhando. Quando eu saí do hospital, meus filhos já estavam mais de 20 dias cuidando, porque eu demorei para fazer a cirurgia, né? Mas assim, eu tinha a Bruna comigo, a Zenaide, a Silene, todo mundo. Saía uma, chegava a outra, sempre cuidando. O pastor Hilton cuida, a pastora Andréia cuida de todos. Pastor Hilton já passou noite em delegacia, já passou noite socorrendo família, é espírito, é gente doente, é um que morre. O pastor Hilton não tem hora. Ele sai da onde ele tiver que sair, mas falou que é alguém que está precisando. Ele, na mesma hora, ele tem um coração generoso. É um coração assim que eu falo de Deus. Uma vez eu falei para a pastora Andréia, eu falei, olha, meu coração se alegra, porque eu escolhi a melhor parte, que é caminhar com vocês. Eu vejo que o pastor Hilton é um dos únicos pastores que mergulha de coração, ele faz com amor. Assim como ele trata a família dele, ele trata as pessoas aqui. Tenho o maior amor e carinho de estar caminhando com nossos pastores, porque o pastor Hilton ele não é só um pastor, ele é um pastor de ovelha, que ele é um pastor e sabe pastorear, que é aquele pastor que não só se preocupa de pregar, mas sim de cuidar das suas ovelhas dentro e fora da igreja. Para mim é uma honra estar andando junto com eles. Para mim é uma honra caminhar junto com o pastor Hilton, a pastora Andréia, porque eles são verdadeiros pastores. Desde pequena fui ensinada que servir é um dos princípios e o amor também. Eu acho que a Igreja Cristã do Amor não é apenas um nome, é um ato que você pode ver assim quando você chega aqui, desde a entrada. Essa igreja é uma igreja que eu amo muito. É uma igreja onde eu gosto de chegar aqui, de cumprimentar todo mundo. Eu já passei por outras igrejas, né? E o pastor e a pastora, eles têm um diferencial. É uma pessoa assim que eles não têm barreira entre a ovelha e o pastor. Eles são abertos. Qualquer um tem acesso a eles, a pedir conselhos, a ajudar, a participar. As pessoas veem assim o meu pai lidando com as coisas, sobre a construção, sobre a reforma. Acompanhei ele de casa, né? Então, assim, eu via ele chorando de madrugada, ele orando, pedindo para que o Senhor, sabe, que o Senhor estivesse cumprindo a promessa que ele colocou no coração dele. E, assim, é muito emocionante, de certa forma, ver que tem se realizado, sabe? Porque eu vi o meu pai orando de madrugada, muitas vezes chorando, preocupado, mas é tão bom ver que o Senhor realmente tem cumprido a promessa que ele tem feito aos meus pais. Sabe? Hoje em dia, assim, maior eu entendo, sabe? O que o meu pai tem plantado e hoje em dia ele tem colhido bastante, ainda acho que tem para colher muito mais. Eu creio que tem coisas que a gente ainda nem viu. Família, muitos irmãos, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no
pra sempre me alcançar. Sim, yeah, yeah, O pastor sempre falou, a igreja nasceu segundo o coração de Deus.